A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu agradeço a equipe de louvor e convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, fala da história em que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Todo mundo achou? Lucas 7, do 11 ao 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele a muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade em que levavam, ou melhor, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. Amém, irmãos? Eu vou repetir aqui o versículo 13 e 14. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, e disse-lhe: não chores. E chegando-se ele, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse ao jovem, e dissem: jovem, eu te digo, levanta-te. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos pela tua palavra lida, que já é bênção aos nossos corações. Te pedimos humildemente que o teu Espírito Santo nos traga o discernimento e a revelação da tua palavra, que a tua palavra, que é a espada de dois gumes, que alcança a divisão de juntas e medulas, de alma e de espírito, possa penetrar no nosso interior, de tal maneira que venha produzir, meu Pai, Senhor, efeito, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como já foi dito aqui, nós estamos numa campanha de oração que tem por tema mais que vencedores. E a gente já vem falando já há alguns dias que essa expressão mais que vencedores, ela está ligada àquilo que vai além do normal, além da capacidade ou da justificativa humana, né? Como a gente fala, um atleta que treina, ele tende a ganhar medalha pelo seu esforço físico, pela sua dedicação, pela sua entrega naquilo que ele está fazendo, ele se prepara para aquele momento. Então, é mérito do seu esforço, mérito da sua capacidade. Isso lhe faz um vencedor. Mas aquele que vai além dos seus limites, ou seja, que reconhece que chega no seu limite, bate ali, mas consegue avançar além disso, é porque o Senhor vai atuar na sua vida através da fé, através da confiança no Senhor, e o impossível então passa a ser realidade na sua vida. Então esse é mais do que vencedor, porque vai além da sua condição humana e além da sua capacidade. Então, mais que vencedores, e nós temos falado na campanha, e vamos continuar falando de situações em que o Senhor mostrou o seu poder e fez algo maravilhoso, algo extraordinário, como hoje
né, o tema dessa mensagem é Vivendo o Extraordinário de Deus. E é justamente isso, ser mais que vencedor é viver o extraordinário de Deus. Mas o que é um extraordinário? Bem, extraordinário está ligado à palavra ordinário. Ordinário é aquilo que é dentro da ordem normal, que é uma coisa comum, que é uma coisa que acontece naturalmente ou acontece pela força, né, do curso natural. Mas aquilo que é extraordinário é aquilo que é fora do comum, que vai acima da normalidade, que vai acima daquilo que é natural, é o sobrenatural. Então, viver o extraordinário de Deus, o mais que vencedor, é aquele que vive o extraordinário de Deus. É aquele que vai além do natural, vai além da coisa normal, e vai além daquilo que está ao alcance da nossa mão e da nossa força. E o texto que nós lemos mostra isso, mostra o que é o extraordinário de Deus, e a gente vai entender aqui. Dentro da ordem natural, né, acontece muitas coisas. Há uma passagem que diz, em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, fala que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor, ou é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, às vezes nós sonhamos, nós traçamos metas dentro daquilo que é natural, daquilo que é da forma ordinária, da forma comum. Dentro do contexto aqui da passagem, aquela mulher era uma mulher hebreia, uma mulher que era comum naquela época, o sonho de toda mulher hebreia era ter um marido, casar-se, ter um marido e ter filhos. E, se possível, ter um filho homem, porque o filho homem, ele iria levar adiante o nome da família, o nome do seu pai, o nome da sua casa. Ele fazia perpetuar a sua geração, a sua família, o nome do seu clã, né, da sua família. Então era sonho de toda mulher naquele tempo casar-se e ter pelo menos um filho homem. E isso era algo que era imprescindível, até porque a perspectiva de uma mulher era que quando ela ficasse viúva, tendo um filho homem, aquele filho lhe sustentaria. Era comum naquela época uma viúva que não tinha ninguém se tornar uma pessoa que queria viver de uma forma de doação, ou seja, de uma forma de ajuda dos outros, quando não se tornava uma escrava. Por isso, toda mulher hebreia precisava, sonhava, era o plano normal, era o plano natural de cada mulher. E essa mulher do texto, em que a Bíblia não cita o nome dela, mas a história dela está aqui bem descrita, essa mulher provavelmente havia então alcançado o objetivo. Ela havia, dentro do curso natural, daquilo que é ordinário, ela casou, ela teve um filho, e seu filho único, ela teve um único filho, mas era um homem. E esse filho homem era tudo o que ela pensou. Olha, eu tenho um marido, eu tenho um filho, então eu estou tranquila, tudo está normal na minha vida, eu alcancei o meu sonho, eu alcancei o meu propósito, agora eu posso ficar tranquila. Só que a Bíblia diz, sabe, que o seu marido e o seu filho vieram a falecer. Não só primeiro o marido, depois o filho. Naquele momento, sabe, aquela mulher agora, ela não tinha mais a segurança do sonho, de tudo que ela construiu, do que ela esperava. Morreu o marido e morreu o filho. E agora? E agora o que vai ser dela? Sabe, quantas coisas podia estar passando na cabeça daquela mulher que estava naquela situação, daquela mãe que estava enterrando seu filho. Sabe, a ordem natural é que os filhos enterrem os pais, porque os pais são mais velhos. Então, a ordem natural é que aconteça assim, que os pais envelheçam e que cheguem os seus dias e os filhos enterrem os seus pais. Mas aquela mulher, ela não só enterrou o marido, mas estava enterrando também o seu filho. Imagina, sonhos frustrados, a sua esperança, a sua expectativa. Aquela mulher estava vivendo naquele momento o seu maior dia de adversidade, sabe, as suas frustrações. Talvez ela estivesse já sem chão naquele momento.
pensando o que fazer e como fazer, porque aquilo era o curso natural das coisas. Aquilo que estava acontecendo diante dos olhos de todos era o ordinário, ou seja, o que era natural. Morreu o marido, agora morreu o filho, então vai enterrar, porque é assim que faz, é o natural, sabe? Mas o próprio Jesus nos fala, em Marcos capítulo 9, 23, que tudo é possível que crê. Amém, irmãos? Para ser um mais que vencedor, não é só passar na nossa trajetória aqui terrena, vivendo as coisas cotidianas, de lutas e adversidades e problemas que todos nós vamos enfrentar, inclusive o luto, e se entregar e achar pronto, não tem mais saída. A própria palavra diz que tudo é possível que crê. Jesus fala isso e a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar na palavra do Senhor. Dentro daquilo que nós lemos, o contexto diz que, no versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Irmãos, imagine a cena, Jesus vinha de Cafarnaum, onde já havia operado milagre, ele havia liberado uma palavra e o servo do centurião havia sido curado, todos estavam maravilhados com o poder de Jesus, com seus feitos, e diz o texto, como nós lemos aqui, vinha com Jesus uma grande multidão, vinham os discípulos e uma grande multidão seguindo Jesus. Aquela multidão estava celebrando a vida, era uma caravana que trazia vida, uma vida muito mais do que uma vida física, uma vida espiritual, uma vida plena, uma vida abundante. É para isso que Jesus veio, é o que ele diz lá em João 10:10, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aquela caravana que contemplou os milagres de Jesus, que ouviu os ensinamentos de Jesus, eles vinham vibrando, era uma caravana que estava ali celebrando a vida, uma caravana da vida. Mas, de repente, quando eles chegam à porta da cidade, eles se deparam com a caravana da morte. A caravana que era um cortejo fúnebre. Como diz o texto, vinha a mãe, que estava enterrando seu filho único, e junto com ela vinha uma grande multidão da cidade. A caravana da vida encontrou a caravana da morte. Sabe, irmãos, a caravana da morte representa, às vezes, a nossa falta de esperança. É quando as coisas acontecem e a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, e a gente se entrega. Muitas vezes na nossa vida, a gente está vivendo um período ainda pós-pandemia, pandemia, a gente está vivendo uma era pessimista, uma era onde as pessoas estão sendo consumidas por enfermidades, e a maioria delas são enfermidades que são psicológicas, são enfermidades que acabam se agravando ou acabam crescendo por causa da condição psicológica das pessoas, porque as pessoas estão desistindo de lutar, as pessoas não estão mais esperançosas, estão perdendo as esperanças, estão se entregando antes de guerrear, antes da guerra estão se entregando, e aí elas tendem a viver é como se fosse aquele cortejo, aquela caravana da morte. E agora? O que vai ser? Agora é o fim, chegou o fim. Talvez fosse esse o pensamento daquela mãe, mas Jesus via naquele lugar, Jesus estava vindo ali naquele momento. Irmãos, Naim não era uma cidade de passagem, não era uma cidade atrativa. Jesus, ainda em Cafarnaum, decidiu passar por Naim. Lembrando que naqueles dias Jesus estava em forma humana aqui na terra, e ele viajava, ele ia de um lugar para o outro, de outro para outro, e a ida de Jesus a Naim não foi uma coincidência. Jesus estava indo ali para restaurar a vida, ele estava indo ali para mudar a situação, Jesus estava indo ali porque ele queria manifestar o seu poder e a sua glória. Sabe, irmãos, diferente do que estava acontecendo naquele dia, nós hoje temos a presença de Jesus aqui da mesma forma, amém, irmãos? E a caravana dessa vida abundante está conosco todos os dias, em qualquer lugar. Assim como agora Jesus está aqui,
E nesse mesmo tempo, ele está atuando em outras cidades, em outros estados e outros países, porque ele é onipresente e ele se faz presente. E não há, sabe, Jesus se importa, Jesus sabe de tudo, Jesus conhece todas as coisas. Não é uma coincidência, ele determinou, ele marcou aquele encontro naquele dia. Como nessa noite nós não rompemos para chegar aqui, para cumprir uma tabela, um compromisso religioso. Nós não viemos aqui só por vir, nós viemos aqui porque é um propósito maior de Jesus na nossa vida, e Ele marcou esse encontro mesmo sem que a gente soubesse, mesmo sem que a gente entenda o que vai acontecer amanhã, mas Ele já está aqui nessa noite para nos preparar e para nos capacitar a superar as adversidades, amém, irmãos? Tem muita gente que acha que na hora da luta, na hora do sufoco, passando por momentos difíceis, que Deus não se importa, que Deus te abandonou. Olha o que diz o texto, que Jesus chega para aquela mulher e a primeira coisa que ele diz para ela é: não chores. Como ele vai dizer para uma mãe que está enterrando seu filho, que já é viúva, os seus sonhos, a sua expectativa de sobrevivência, tudo estava sendo enterrado naquele momento, e ele diz para ela: não chore. Poderia ser até cômico, né? Poderia ser até, se não fosse trágico. Mas o que Jesus estava trazendo para ela era uma mensagem muito maior do que a expressão das palavras. Jesus estava dizendo para ela: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua tristeza não é para sempre. A adversidade, a decepção, aquilo que a gente vive aqui, às vezes vem os momentos difíceis, não é para sempre. Sabe, a tristeza é um estado passageiro, é uma situação que nos abate, mas a palavra do Senhor diz que os que esperam em Deus, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e sobem, e se levantam, e caminham, e vencem, porque o Senhor está com ele. Amém, irmãos? Jesus está trazendo uma palavra para aquela mulher, dizendo: não chores, não é o fim, não é o fim. O fim não é o fim da sua vida, da sua trajetória e dos seus sonhos. Não é o fim. Você não está passando pelo fim, porque quem determina o início e o fim é o Senhor. Porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada se pode fazer. Amém? Glória a Deus. E Ele diz para aquela mulher: não chore. Ele está mostrando isso, sabe? Ele está dizendo falando para aquela mulher, porque ele está ali para poder mostrar para ela que há como ela superar tudo aquilo, há como ela sair daquela ordem natural e viver o sobrenatural. Existe uma possibilidade, existe uma saída, e essa saída é se lançar, é confiar no poder do Senhor plenamente. Amém, irmãos? Nós precisamos, sabe, entender que o extraordinário sempre vai acontecer na vida daquele que tem um encontro com Jesus. Naquele dia de maior tristeza daquela mulher, foi o dia em que ela teve um encontro maravilhoso que mudou a sua história. É esse encontro verdadeiro com Jesus. Nós até falamos aqui no culto domingo sobre isso, falando sobre ter um encontro, né? Até citei aqui, eu vou repetir o que eu falei, que a gente canta, quando a gente canta aquele louvor da Fernanda Brum, quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. E é maravilhoso, a gente canta, e quem passou por uma experiência de algum momento desviar da casa do Senhor, da presença do Senhor, como eu já passei, eu já vivi isso, a gente canta, a gente lembra, sabe, de como é maravilhoso a gente poder estar novamente na presença do Senhor. Como é bom a gente, sabe, viver isso, viver na presença a gente passa a valorizar ainda mais. A gente valoriza ainda mais, a gente valoriza como é bom, a gente precisa valorizar esse encontro. E aí, como eu disse aqui no domingo, sabe, tem pessoas que ainda não sentem falta desse lugar, porque ninguém vai sentir falta de um lugar que não conhece. Porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque ainda não viveu essa experiência, sabe? E precisamos viver essa experiência. Nós não somos, o fato de vir à igreja, de participar de uma religião, eu sou da religião A, B, C, D, isso não nos dá condição de alcançar a salvação.
muito menos de conhecer o Criador, o Todo-Poderoso, e ter uma experiência maravilhosa com Ele de transformação. Não há transformação sem encontro com Jesus. Não há mudança daquilo que é ordinário e comum para o extraordinário, para os milagres, se nós não tivermos um encontro com Jesus. Nós precisamos buscar esse encontro, nós precisamos buscar essa profundidade. Sabe, Jesus estava ali para mostrar aquilo para aquela mulher. Sabe, mostrar, Jesus entrou ali no caminho daquela mulher para mudar a história, e muita gente não entende. Jesus está ao nosso lado. Mateus 28, 20 diz isso. Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não preciso sair daqui para caçar a entrada da cidade de Naim, ficar sentado lá esperando Jesus passar. Jesus vai estar lá na sua casa, no seu trabalho, Ele está aqui agora, Ele vai estar onde você estiver, e aonde você decidir ter um encontro com Ele, porque Ele já está lá. Mesmo antes de você chegar, Ele já está lá, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares. E Jesus continua, naquele momento, né, como Ele se importa com aquela mulher, como o texto diz, né, que ele se moveu, no versículo 13, vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus se importa, Jesus conhece a nossa dor. Sabe, a própria palavra, quando Jesus chega lá e sabe da notícia de Lázaro, quando ele chega lá, e Lázaro já havia sido sepultado, mas ele vê a tristeza em todos, e a Bíblia diz que Jesus chorou, ele se compadeceu. Jesus está olhando para nós nessa noite e sabe o que passa no nosso coração. Não pense que Ele está alheio, que Ele não se importa, que Ele não quer alegrar o seu coração, que Ele não quer mudar a sua história. Não, Ele quer sim. Jesus se importa sim, tanto que Ele foi a Naim para encontrar com aquela mulher, para ressuscitar o seu filho, para ressuscitar os seus sonhos, para ressuscitar a sua vida, porque aquela mulher, não só o seu filho, mas ela também passou a viver uma vida transformada. É como se ela nascesse novamente. Ela nasceu pela fé, ela nasceu pela confiança em Jesus. Naquele encontro com Jesus, ela passou a ter uma vida plena com Ele. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso. E diz o versículos 14 e 15, que Jesus, chegando, se tocou o esquife, e os que levavam começou e o defunto assentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Imagine a cena, irmãos. Jesus toca no caixão que vinha, né, no esquife, naquele momento daquele velório, e quando ele toca, as pessoas param, e ele vira para aquele jovem, para aquele morto, e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te. Era um cadáver, era um defunto. Talvez você ache assim: mas a minha vida não tem mais jeito, a minha situação está muito difícil, a crise, tudo que está acontecendo, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou conseguir restaurar minha casa, eu não vou conseguir restaurar minha família, eu não vou conseguir sair dessa. Aquele jovem já era um defunto, aquele jovem já não respirava, aquele jovem já não tinha vida, mas mesmo assim ele ouviu Jesus dizer: levanta-te. Aleluia. Sabe, irmão, se um morto pode ouvir Jesus dizer levanta-te, porque eu e você que estamos vivos e respirando, não vamos ouvir Jesus dizer levanta-te, anda, levanta-te na postura, levanta-te pela fé, levanta-te diante da circunstância negativa, reaja, é isso que Jesus está dizendo. Nós só vamos viver o extraordinário de Deus quando a gente romper com todas as nossas limitações, com todas as circunstâncias, com todos os medos, com tudo aquilo aquelas vozes negativas que vêm contra nós, quando nós confiarmos plenamente no Deus Todo-Poderoso e no seu poder. Confiar de verdade, irmãos. Não é uma falácia, não. Eu entrego, eu confio. Então entregue e confia. Aquela mulher viveu uma experiência maravilhosa, porque naquele dia o extraordinário aconteceu. O texto diz no versículo 16 que grande temor tomou
conta da multidão, que louvava a Deus dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Sabe, irmãos, depois que tudo aquilo aconteceu, eles ficaram maravilhados, porque o impacto do extraordinário é esse, o impacto do sobrenatural é esse. Quando nós vimos e vemos, quando nós vivemos situações como essa, como foi lido na abertura do culto, quando Jesus fala na grande comissão, ele fala aí de pegar o evangelho de toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e aí ele diz: ó, e em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão nova língua, pegarão serpentes, escorpiões, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. São coisas extraordinárias que Jesus está dizendo: olha, vocês vão, porque estes sinais vão te seguir. Essas maravilhas, essas coisas extraordinárias vão acontecer na vida de vocês. E vocês vão expulsar demônios, e vocês vão ver enfermos sendo curados, vocês vão viver tudo isso, porque em meu nome vocês vão viver o extraordinário. É isso que ele está dizendo. Mas isso é na vida daqueles que realmente creem, irmãos. A gente vive um tempo de frieza, sabe? As relações as relações entre pessoas, interpessoais, se tornaram frias, porque o avanço da tecnologia, a tecnologia não juntou, ela afastou. E isso reflete, às vezes, no nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a pessoa só se fala por mensagem. Antigamente, pelo menos, ouvia a voz, né? Porque falava, ligava no telefone, aquele do disquinho, que ficava discando, né? E aí ligava: alô, como é que você vai? Ou pelo menos falava-se pessoalmente. Hoje, às vezes, as pessoas estão no mesmo lugar, no mesmo recinto, no mesmo espaço e conversam por mensagens. E essa frieza, às vezes, se transfere para o nosso relacionamento com Deus. E não pode ser assim. O WhatsApp de Deus é jejum e oração. Não tem. Não tem celular. É relacionamento. Nós não vamos viver o extraordinário. Às vezes você vê aí fulano, né, tem uns testemunhos na internet, misericórdia, que Jesus ligou para mim. Há poder no nome de Jesus. Queima ele. Sabe, irmãos, o texto aqui mostra que aquela mulher viveu esse extraordinário, e que para viver esse extraordinário de Deus, a gente precisa primeiro ter um encontro com Jesus. Você já ouviu falar do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um homem que, antes de se tornar o apóstolo Paulo, tinha por nome Saulo. E ele era chamado Saulo de Tarso, porque era natural de Tarsis. Saulo era um homem bem-sucedido, economicamente falando, era um homem influente no seu tempo, era um homem que estava ali, ele tinha influência na sociedade, além de ser um israelita, além de ser alguém que era considerado, era um israelita de nascimento, mas ele também tinha cidadania romana, porque ele era um empreendedor, ele tinha o seu negócio, ele tinha casa em Jerusalém, ele tinha casa em Tarsis, ele tinha, sabe, uma faculdade, porque naquela época ele havia sido ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, que era o maior professor da época. Ou seja, Saulo de Tarso tinha uma vida tranquila, dentro daquilo que é ordinário, aquilo que é dentro das coisas comuns, ele tinha uma vida perfeita, uma vida dos sonhos. Mas ele teve um encontro com Jesus. Essa história está lá em Atos capítulo 9. Naquele encontro, a vida dele é transformada. A partir daquele dia, tudo começa a mudar. E aí ele passa a então servir esse Jesus.
Ele deixa de se chamar Saulo de Tarso e passa a se chamar Paulo. E como Paulo, sabe, o povo judeu, os judeus começaram a persegui-lo porque queriam matá-lo, porque sabiam que ele conhecia muito sobre as leis, sobre as tradições judaicas, sobre tudo, e ele perseguiu os cristãos, mas agora não, agora ele se rende ao cristianismo, ele se rende a Jesus e passa a ser agora um agente de Cristo na terra. E essa mudança desse encontro com Jesus, sabe, esse encontro com Jesus transformou a vida de Saulo de tal maneira que ele saiu da zona de conforto, teve que morar por 3 anos no meio do deserto, porque não tinha um lugar para ele ficar. E no meio do deserto, para que depois ele pudesse, então, se tornar o pregador, o apóstolo Paulo. Como eu disse, na sua vida natural, as coisas ordinárias da sua vida, aquilo que é comum, ele tinha uma vida perfeita. E aí, quando ele abre mão de tudo isso, você pode pensar, puxa, andou para trás, lá abriu mão de tudo isso, ele podia ir onde ele quisesse, tinha influência política, tinha influência com o imperador, ele tinha livre acesso em tudo quanto é lugar, era um homem rico, tinha tudo. Por que ele largou tudo isso? Porque ele teve um encontro com Jesus. É impossível ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Aí talvez você diga, não, mas ele andou para trás. Mas olha o que diz o texto de Atos 19, versículos 11 e 12. E diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aleluia. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saíam. Aleluia. O dinheiro que Saulo de Tarso tinha, a fama e o prestígio que Saulo de Tarso tinha, era para uma vida natural, uma vida ordinária. Mas o Paulo, que aceitou a Cristo e abriu mão de tudo, Deus fazia por meio dele maravilhas extraordinárias. Os lenços, os aventais que ele usava, quando era tocado, o enfermo era tocado com aquele instrumento, aquelas pessoas eram curadas, os demônios saíam. Ele deixou de viver o ordinário para viver o extraordinário de Deus. Hoje, milhares de anos depois, nós ainda desfrutamos de todos os relatos, de tudo que Deus fez através de Paulo, e hoje ainda podemos dizer que ele é maravilhoso, Deus foi maravilhoso na vida dele, e que Paulo viveu uma vida extraordinária, através do poder de Deus, através daquele encontro com Jesus. Sabe o que isso traz para nós, irmãos? Você pode viver uma vida extraordinária, você pode ir além do comum, do normal, do natural, você pode viver o sobrenatural de Deus na sua vida, mas para isso você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, sabe, um encontro. Talvez você pensa assim, mas o que é esse encontro aí, num retiro assim? Não, é você abrir o teu coração de verdade, porque Ele está onde você estiver. Clame por Ele, chame por Ele, porque Ele está aí do teu lado. Então diga: Jesus, eu quero viver a tua vontade, o teu propósito, eu quero ter um encontro verdadeiro. Revela-te a mim, Jesus. A segunda coisa para isso acontecer, irmãos, a gente tem que aprender a esvaziar do nosso eu. Sabe, quando nós temos um encontro com Jesus, eu não tenho que me valer do meu conhecimento, dos meus recursos, daquilo que eu tenho. Eu tenho que confiar, porque às vezes os meus recursos, que são limitados, a minha vontade, a minha força que é limitada, muitas vezes nós vamos chegar no nosso limite e aí a gente desiste, porque não dá mais para mim, porque eu só podia vir até aqui. Você pode ir até aí, mas Deus pode te fazer ir além dos seus limites. Mas para isso acontecer, você tem que entregar. Salmo 37, 5 diz, um versículo famoso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então entrega, confia, tenha consciência de quem é Deus, tenha consciência de quem é o Jesus que nós adoramos aqui há 15 anos nesse lugar. Esse Jesus maravilhoso, que é poderoso, e que ao longo dessa história toda de 15 anos, transformou vidas, libertou, curou, e ainda hoje faz maravilhas no nosso meio, amém? Ele não mudou. Aleluia, Ele é o mesmo, continua fazendo coisas extraordinárias. E a outra coisa, para finalizar aqui,
A gente precisa crer, mesmo sem ver. Crer sem ver. Você não precisa ver para crer, não. Você precisa crer, mesmo sem ver. 2 Coríntios 5:7, Paulo fala que nós não nos guiamos por vista, pelo que vemos, nós nos guiamos pelo que cremos. Talvez a sua fé está na sua força. Tem muita gente que confia na influência do homem, na promessa do homem, né? Mas ela não acredita no poder do Senhor e no agir de Deus na sua vida. Creia, mesmo que hoje seja dia de choro, creia que a alegria vem pela manhã. Mesmo que hoje seja dia de luto, creia que o Senhor vai preparar uma nova vida para você. Sabe, mesmo que hoje seja um dia de escassez, creia que o justo não será desamparado e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Mesmo que hoje você viva esse momento difícil, saiba que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É isso que a palavra diz, irmãos. Aquela mulher viveu um extraordinário. E nessa noite nós vamos orar. E eu quero que você receba essa palavra, não minha, mas receba como de Jesus. Jesus falando para você, para nós, não chores. Talvez o chorar não seja só a tristeza em si. O chorar também representa a reclamação, a murmuração. Às vezes as pessoas ficam reclamando de tudo. Igual hoje, né? Choveu, essa chuva. Mas a gente está pedindo para chover já tem dias. Não reclame, não chore. A segunda palavra que Jesus disse para aquela mulher foi, na verdade, disse para aquele menino que estava morto, para aquele jovem, foi: levanta-te. Sabe, Jesus está dizendo para nós nessa noite: levanta-te. Levanta-te não é ficar de pé no seu lugar só, não é isso não. O que ele está dizendo é: levanta-te, tenha uma posição, toma uma posição, sabe? Vá em frente, levanta-te, espiritualmente falando, fique de pé. Espiritualmente falando, diga: eu vencerei no nome de Jesus. Espiritualmente falando, você vai dizer: eu não creio no que eu estou vendo, eu creio que o meu Redentor vive e que Ele manifestará o seu poder na minha vida. Sabe, espiritualmente falando, o levanta-te significa você confirmar, é você afirmar, dizendo: eu vou viver o extraordinário de Deus e ninguém vai impedir isso, porque eu já sou um milagre e ainda vou viver milagres, porque Deus existe e eu sirvo a Ele. É isso, irmãos. Vamos orar nesse momento? Queria te convidar, você que pode se colocar de pé, por favor, feche seus olhos. E se você recebe essa palavra como do Espírito Santo para o seu coração, então diga para o Senhor, abra o teu coração. Sabe, irmãos, isso aqui não é um lugar de monólogo, onde um fala e os outros só ouvem e pronto, vai embora, refutando. Não, aqui é um lugar de relacionamento com Deus. É um lugar que nós ouvimos, falamos, ouvimos, e Deus está com seus ouvidos atentos. Ele está com as suas mãos estendidas. Então fale com Ele nessa noite. Qual é a sua dor? Sabe, talvez você tenha chorado, então diga para Ele: Senhor, eu estou chorando, eu estou triste por isso, por aquilo outro, me ajuda a viver um milagre nessa área, seja na conversão de alguém, da sua família, seja por vencer uma enfermidade, ou um problema financeiro, às vezes até um problema pessoal que você não consegue vencer, um trauma, alguma coisa que aconteceu na sua história. Então fala para Deus. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, Pai amado, nós estamos reunidos aqui nessa noite, reconhecendo que Tu és maravilhoso. Todo domínio, todo poder pertence ao Senhor. Senhor, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém maravilhoso, poderoso como o Senhor. E nessa noite, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesse culto. Meu Deus, não temos um grupo pequeno de pessoas aqui,
poucas pessoas também estão assistindo, mas nós estamos diante de Ti. Esse é um propósito, esse foi um encontro marcado que o Senhor determinou para nós nessa noite, assim como o Senhor determinou que naquele dia, na hora do cortejo fúnebre daquela viúva, o Senhor ia passar por ali. Nessa noite, Pai, nós te louvamos, Jesus, porque estamos diante da Tua presença, e nessa noite, Pai, apresentando a Ti, meu Pai, cada uma das demandas dos Teus filhos. Aqui estão, meu Pai, pessoas que estão colocando diante de Ti, meu Deus, o motivo da sua tristeza, talvez até mesmo pleiteando, meu Deus, porque estão reclamando por uma condição que estão vivendo. Meu Deus, nessa noite olha para a necessidade do teu povo. Jesus, assim como o Senhor se compadeceu daquela viúva, daquela mãe que estava sepultando seu filho, eu tenho certeza que o Senhor está se compadecendo de cada um de nós, dentro da tristeza ou da necessidade ou da dor de cada um, e nessa noite o Senhor está trazendo um renovo, o Senhor está trazendo o fim do choro, o fim do sofrimento. O Senhor está dizendo: não chores, e que essa palavra entre em nossa vida, entre o nosso coração, Pai, que nós possamos entender que mesmo no meio de todo momento difícil, de adversidade, o Senhor sempre estará presente. Nós não precisamos esperar o Senhor passar por aqui, porque aonde nós chegarmos, o Senhor vai estar, aonde nós formos, o Senhor irá conosco, porque o Senhor está conosco todos os dias, até o fim. Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor, Senhor, manifeste o Teu poder, a Tua presença no coração de todos, aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Espírito Santo, toca nesses corações e revela Jesus, revela a presença gloriosa de Jesus. Saulo de Tarso viu um resplendor e caiu cego. Meu Deus, se for preciso, Pai, que isso aconteça nos dias atuais, que assim seja, que seja, meu Pai, um encontro do Teu resplendor, que seja um encontro de uma transformação da água para o vinho, de uma mudança radical, de uma virada, de uma conversão verdadeira. É isso que nós queremos e precisamos em todo o tempo, Pai, que a Tua vontade, o Teu querer e o Teu propósito se cumpra em nós. Pai, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor contemple agora, enxugue dos olhos todas as lágrimas, traga, meu Pai, Senhor, um milagre, aquilo que não tem como, aquilo, meu Pai, que às vezes até desistimos, porque achamos que não tem como, que nem Deus pode, mas a Tua palavra diz que para Deus não há nada impossível. Nós cremos e sabemos que o Senhor pode todas as coisas, por isso nessa noite, realiza o extraordinário na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, que estão diante do Senhor, clamando, orando, que estão de coração aberto, um coração quebrantado. A Tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não despreza, que aonde houver um contrito e quebrantado, ali o Senhor também está. Nessa noite, Senhor, vem e socorre e faz um milagre, faz, meu Pai, o extraordinário acontecer para a glória do Teu nome. Nós entregamos esse momento, Pai, dessa campanha, porque nós cremos no Deus que faz o impossível e que somos mais que vencedores. As limitações dessa vida não podem nos frustrar, não podem nos desanimar de caminhar na Tua presença, porque o que o Senhor tem para nós sempre é melhor e maior do que pedimos. Como a Tua palavra diz em Efésios, que o Senhor pode fazer abundantemente mais de que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. E é isso que nós cremos, no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar por 2 minutinhos, a gente já está caminhando para o fim do culto. Você crê nisso, irmãos? Amém? Então, viva esse extraordinário. Glória a Deus. Não deixe que uma palavra negativa, que uma circunstância adversa, que um decreto, do homem, seja o suficiente para roubar a sua esperança no extraordinário de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado.